Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal Startify Podcast. Estamos aqui mais uma vez reunidos, aqui comigo ao meu lado direito, o meu co-host, o Arthur Július, da Bump Media. E hoje estamos trazendo uma convidada, aqui a doutora Letícia Soares, conosco. Ela é psicóloga clínica, ela atua como terapeuta de terapia cognitiva comportamental e também terapeuta dos esquemas. Seja bem-vinda, doutora Letícia. Obrigada, Juliana. Obrigada, Arthur. Tudo certo. E estamos aqui para conversarmos um pouco sobre essa questão da psicologia, da abordagem da terapia cognitiva comportamental, junto com a terapia dos esquemas, dentro dessa abordagem do ambiente digital, da produtividade digital, trabalho no meio digital, a questão do empreendedorismo nesse âmbito, e o que pode nos trazer de acréscimos para as nossas produtividades, para o nosso trabalho, e uma melhor qualidade de vida, não é? Tomando conhecimento em termos desse assunto da psicologia, que eu acredito que é tão importante para todos nós. Afinal de contas, todos nós hoje, em algum momento, trabalhamos no meio digital, não é verdade? Embora alguns de forma híbrida, outros nem tão digital quanto outros, mas em algum ponto, com certeza, tem o trabalho digital em algum momento, não é isso? Exato. Então, é isso. Letícia, posso chamar de Letícia, Sim, doutora Letícia? A Letícia, na verdade, quais são, vamos dizer, esses enfoques principais nessa abordagem da terapia dos esquemas? Por exemplo, em que essa abordagem se diferencia da terapia cognitiva comportamental, que chamamos de TCC, normalmente? Tá. Vou começar falando da TCC, porque eu acho que para entender melhor a terapia dos esquemas, a gente precisa começar falando da TCC. A terapia cognitivo-comportamental, ela teve seu início no século passado, década de 60, década de 70, com Aaron Beck, que era um psicólogo, ele vinha da psicanálise, e durante o tratamento de alguns pacientes com depressão, ele foi fugindo um pouco da psicanálise e fazendo algumas perguntas para os seus pacientes. Lembrando que Freud, antigamente, né, na psicanálise, ele trabalhava com associação livre. O paciente chegava e falava o que ele queria e uma hora ou outra o terapeuta dava alguns apontamentos. Já o Beck, ele começava a fazer questionamentos acerca dos pensamentos desses pacientes, de uma forma mais diretiva. E aí, quando ele começou a fazer isso, ele foi vendo uma grande melhora nesses pacientes com depressão em um curto período de tempo. Então, aqueles pacientes que às vezes demoravam muito para melhorar dos seus sintomas, tiveram uma melhora, assim, absurda em um curto espaço de tempo. Então, o que ele fez foi aplicar esses pressupostos teóricos que ele tinha criado a partir da TCC, que foi dando muito certo, porque a TCC foi se expandindo por outros países, foram sendo aplicados em pacientes com diferentes transtornos e os resultados foram ótimos. Então, a TCC tem por objetivo ajudar as pessoas na remissão de sintomas, no tratamento de transtornos, entendendo que muitos dos pensamentos que nós temos influenciam em como a gente se sente, nas nossas emoções e diretamente no nosso comportamento. Então, ajustando melhor a forma como a gente pensa, né, a gente pode conseguir ter diferentes resultados na maneira como a gente vive a nossa vida. Né? Eu gosto de citar uma frase que eu ouvi, que dizia assim: você não pode impedir que pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Da mesma forma, os pensamentos. Os pensamentos vêm sobre a nossa mente o tempo inteiro, mas a gente vai escolher se a gente vai se apegar a eles como verdade ou não. Quais são os pensamentos que vão me colocar para frente? Quais são os pensamentos que não vão me trazer tantos benefícios assim? E aí, indo para a terapia dos esquemas, com o passar do tempo, veio um psicólogo chamado Jeffrey Young. Jeffrey Young bebia muito da TCC, mas ele foi vendo que alguns pacientes vinham com alguns problemas vagos, difusos, com problemas muito relacionados à sua história de vida, repetindo padrões autodestrutivos. A gente fala hoje em dia muito em fulaninho gosta de se auto-sabotar, ele está se auto-boicotando. O que é isso? Padrão de comportamento sendo repetido.
Ele espera diferentes resultados, mas ele se comporta do mesmo jeito, achando que vai vir um resultado diferente. A terapia do esquema trabalha com esses padrões de pensamento. Se a gente for levar para o tema do empreendedorismo, da produtividade, a gente pode pensar que uma pessoa que escuta esse podcast diz: eu tenho que estar sempre produzindo. Eu tenho que produzir o tempo inteiro. Só que essa pessoa está constantemente se pressionando. Ela se sente ansiosa o tempo todo, ela sente culpa quando ela não está produzindo, vê que tem uma pressão muito grande sobre si e que isso, ao invés de ajudar ela a empreender, a trabalhar, a ter resultados, isso está mais atrapalhando. Quer dizer, e aí essa pessoa que pensa assim, que tem esses padrões, a gente chama de padrões inflexíveis, o famoso perfeccionismo, que antigamente em entrevista de emprego, qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista, as pessoas achavam isso incrível. Só que o perfeccionismo tem os seus malefícios, né? Então, uma pessoa perfeccionista que acha que tem que produzir o tempo todo, que nunca tá bom, nada do que eu faço tá bom, a forma como eu gerencio a minha empresa sempre tá muito ruim, nunca faço bastante. Essa pessoa pode vir a procrastinar, essa pessoa pode deixar para depois e fazer de forma muito apressada. Essa pessoa pode evitar trabalhos que ela considere que seja desafiador demais, não porque seja desafiador demais, mas porque ela acha que tem que ser perfeito. Ou essa pessoa pode, né, se render ao perfeccionismo e tentar fazer tudo de forma perfeita, sem respeitar o tempo de descanso, sem respeitar o tempo de lazer. Quer dizer, a gente está lidando com uma visão de mundo, né? E a terapia do esquema vai trabalhar essa visão de mundo que dá início a esse padrão de comportamento que faz mal para a pessoa, faz mal, e a gente, todos os âmbitos, inclusive o trabalho, a produtividade, o estilo de vida. Sim, é interessante isso, porque costumamos dizer assim, antes feito que perfeito. Sim. Melhor Exato. Ser feito que ser não fazer, porque precisava que fosse perfeito e termina que não é feito. Imagina essa pessoa começando a abrir uma empresa, terminando todo o plano de negócio dela, aí se depara com a prática, e a gente que empreende, a gente sabe, nenhum plano de negócio sobrevive à prática de mercado. Essa pessoa vê isso, aí daqui a pouco ela, deu errado, eu vou voltar aqui e vou refazer tudo do zero. Acaba que não começa, não vai para frente, né? Ou então o contrário, né? Você disse de padrões de comportamento, às vezes as pessoas elas se cobram tanto que elas folgam, acredito que você já teve paciente assim, que ela folga e ela acha que ela está se auto-sabotando porque está tirando uma folga no trabalho. E aí você tem o seu CNPJ, mas não existe o seu CNPJ sem o seu CPF. Se você não está bem, se você é desse modo, daqui a pouco você começa a perder sua própria produtividade, perder seu próprio andar da caminhada, se sabota e o negócio começa a dar errado. E aí você acredita que isso é porque você está fazendo menos. E aí pronto. Isso já aconteceu contigo? Já pegou algum paciente assim? Já teve algum caso desse? Já peguei pacientes que, tanto do lado de evitar o descanso, como se cobrar demais. Então, aqueles que CLT, vou trabalhar para não ser demitido, sempre com aquele medo, aquela pressão. Vai que eu sou demitido, fulaninho, ciclano foi demitido, por que não eu? Então, acaba trabalhando demais, com medo do fracasso. A gente tem um esquema chamado esquema de fracasso, curiosamente. As pessoas acham que por mais que elas façam as coisas, nunca vai ser como o outro. Imagina, eu trabalho tanto quanto você, eu sou tão competente como você, mas eu preciso dar mais de mim do que você. Porque eu sou fracassada e você não. Isso é uma crença que ela tem sobre ela mesma, né? Tanto em relação a isso vem, na verdade, alguns malefícios como o burnout, por exemplo. A longo prazo, vai custar muito caro. Vai custar muito caro. Ou-se caro. Sim. Com certeza. É um mal, né, que tem atingido bastante muitas pessoas atualmente, infelizmente. Exato. Pois é. Já houve algum caso de paciente que vinha desse histórico de perfeição e terminou em burnout? Já teve caso de esgotamento e, assim, logo percebendo, agora eu preciso respeitar os meus limites. Uhum. Por que tanto tempo sem férias? Se férias, todo mundo tira férias, por que eu não vou tirar? Depois de tantos anos. Por que todo mundo pode descansar, menos eu? Pois é. Isso é bem desafiador. E aí vem o estresse, vem o tremor nas mãos, vem o esquecimento, vem a ansiedade, vem depressão também, né? Às vezes o burnout ele é até confundido com depressão, porque os sintomas podem ser parecidos, o desânimo, a apatia. Então isso é muito perigoso e frequente, infelizmente. Sim, infelizmente.
E o que podemos aprender a partir dessa terapia dos esquemas, bem interessante essa abordagem, sobre a rotina ou a ausência da rotina, por exemplo, quando nos referimos à produtividade do empreendedor, né? Considerando que o empreendedorismo abrange a criatividade, quais contribuições positivas e negativas da rotina dentro desse contexto? Tá. Eu acho que juntando os elementos da TCC, da psicologia em si, da terapia dos esquemas, mas também de neurociência, a gente pode pensar que a rotina é algo bom e algumas pessoas têm uma visão deturpada da rotina como se fosse algo muito engessado, né? Se é rotineiro, então é chato. Será? Será que não tem como a gente organizar uma rotina? E isso é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente recebe um paciente, né, pela TCC, pelo menos, é organizar esse tempo, organizar essa rotina. A gente vai olhar sono, a gente vai olhar alimentação, a gente vai olhar atividade física e não apenas pensamentos. Afinal de contas, não somos apenas alma, né? Tem um corpo aqui que precisa ser cuidado. E é engraçado que quem fala muito sobre essa questão de hábitos, usando a neurociência, é um professor, um neurocientista, na verdade, professor da Universidade de Stanford, chamado Andrew Huberman. Ele, falando sobre hábitos, ele dá umas estratégias que a gente pode usar no nosso dia a dia, de forma bem geral, para que cada pessoa consiga adaptar a sua própria rotina, baseado naquilo que o nosso corpo pede e a forma como o nosso cérebro libera certos neurotransmissores, né? Imagine, então, que se você, depois de um dia de trabalho, eu acho que todo mundo sabe, eu preciso fazer atividade física. A questão não é saber, a questão é como é que eu posso aplicar isso na minha rotina, né? Exato. Imagina, você chega depois de um dia de trabalho e você tem que ir para academia, só que você está muito cansado. Esse dia que você está cansado, há menos chance de você conseguir ir para a academia do que no dia que você está tranquilo. Por quê? Porque a quantidade de energia que você precisa desprender para sair de casa e ir para a academia é maior do que se você não tivesse cansado, ansioso, preocupado. Essa energia, essa quantidade de energia, o Andrew Huberman vai chamar de fricção límbica. É um nome que ele mesmo deu para essa quantidade de energia. O que foi que ele viu? Quanto maior a energia eu tenho que gastar, menor a probabilidade de eu conseguir sustentar esses hábitos a longo prazo. Então, como é que a gente pode fazer para diminuir essa energia, essa fricção límbica? E ele vai dizer que é exatamente modificando o estado do corpo e da mente. E aí a gente vai usar de recursos da neurociência para isso. Então, imagine que você divide hábitos fáceis e difíceis. Você coloca numa lista. Vou escrever todos os hábitos que para mim são muito desafiadores. Ir para a academia, me alimentar bem, dormir na hora certa, desligar o celular depois de tal hora. Hábitos difíceis. E os hábitos fáceis? Os hábitos que para mim não precisam de tanta energia, eu consigo desempenhar bem e sustentar a longo prazo. Ele vai dizer o seguinte: quando você acorda pela manhã, 8 horas até 8 horas após você acordar, o teu nível de cortisol está alto. A tua dopamina também está elevada. Então, o que a gente vai fazer é manter esse estado de alerta do corpo, ou despertar esse estado de alerta do corpo, para que fique mais tranquilo a gente colocar esses hábitos que são difíceis. Imagine que você adota um hábito que facilita a adoção de novos hábitos. É mais fácil se você mudar o estado do corpo e da mente. Como? Como mudar esse estado do corpo e da mente? E ele vai falar que exposição ao sol, pelo menos 20 a 30 minutos, até 8 horas, né? Essa fase 1 até 8 horas após acordar. A exposição ao frio, embora a gente more num país quente, a gente pode incluir banho gelado, né? Então, cafeína, para quem pode, também ajuda esse estado de alerta. Depois que você se sente mais disposto, mais animado por conta dessa adoção de hábitos, você vai conseguir fazer aquela lista de tarefas, agrupar os hábitos que são mais difíceis para você. Essa seria, digamos, a primeira fase. A segunda fase é aquele momento em que o cortisol já vai baixando, 9 horas até 15 horas depois que você acorda. O cortisol baixando, a dopamina também, mas a serotonina, que é aquele neurotransmissor que está ligado ao estado de relaxamento, de tranquilidade, vai subindo. Então, já seria ideal a gente colocar a diminuição de luzes, não fazer atividades que relacionem com muito esforço. E aí eu vou colocando os hábitos que são mais fáceis para mim. E depois, a última fase é aquela hora da gente desligar total e focar no sono e relaxar completamente. Tô lascado, eu faço academia de noite, 10 horas da noite.
Mas aí depende também da hora que você vai dormir, né? Pessoa, né? Algo que você poderia fazer, por exemplo, seria os hábitos que acalmam o teu corpo. De repente, um banho quente antes de dormir, diminuir as luzes, esquecer o celular. Isso facilitaria. certeza. Tem gente que gosta de malhar à noite, né? Isso também é bem particular. malho Eu à prefiro à mesmo. noite também, sim. Porque você entra estressado na academia, aí você extravasa ali naquele Exato. peso, Eu também entendeu? penso assim, é. Pronto. Chega em casa, toma aquele banhozinho, quando deita na cama já... E tem funcionado, né? Porque depende também do ritmo circadiano. Se você malha de 10 horas, você não é matutino, provavelmente, né? Notívago. Bem pouquinho, bem pouquinho. Bem interessante isso. Assim, eu não sabia dessas informações nesses detalhes, mas costumamos dizer também assim, a rotina ela pode ser para alguns, né, monótona porque são repetições de tarefas, mas tem uma função bem interessante. Por exemplo, quando consideramos que a rotina é essa repetição de tarefas, quanto mais fazemos as mesmas tarefas de forma sempre repetidamente, disciplinadamente, dentro daquele ritmo, daquela rotina da semana, temos a tendência a fazer cada vez melhor. Porque estamos repetindo as mesmas tarefas. E daí vem a execução de tarefas com mais, não digo perfeição, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas com mais excelência, com resultados melhores, produtividade melhor. Né? Facilidade, né? Sim, e se torna mais fácil a execução daquelas mesmas atividades, porque estamos repetindo. Então, vamos dizer assim, que a rotina, ela traz, poderia dizer isso? Que a rotina, ela traz essa questão de que eu faço cada vez melhor aquilo que eu faço repetidamente, e isso vai me levar a um bom resultado. Sim, porque tem a ver com aprendizado, né? A rotina tem a ver com hábito. E hábito tem a ver com aprendizado. Aprendizagem, então, conexão entre neurônios. Se eu já aprendi aquele padrão, meu cérebro vai repetir aquele padrão sem usar tanta energia, como a gente tem falado. Essa ideia das fases que eu usei, obviamente que não precisa ser exatamente dessa forma. Ele usa essa forma como modelo para você usar durante algum tempo, mas depois, se você, né, como o Arthur falou, eu gosto de malhar de noite. Vai malhar de noite, mas o hábito de malhar já virou rotina para ele. Exato. Malhar já virou um hábito. No início não era essa facilidade para ir Sim. de noite depois do trabalho. Eu estava achando bem interessante, porque tu estava falando essa teoria, e eu tinha lido um livro que falava uma parte prática. Não sei se tu conhece, Hábitos Atômicos. Esqueci até o nome do autor. E ele fala desse empilhamento de hábito, né? De como que é importante você... Essa questão do padrão de aprendizagem. Que a gente pode aprender coisas boas ou coisas ruins. E aí, para quem quer se desenvolver de fato, é justamente mirar naquilo que é bom e começar a colocar dificuldade naquilo que é ruim. Então, eu vi várias coisas e tudo que tu falou, ele segue essa prática, entende? Eu hoje acordo, tomo meu banho gelado, certo. Depois eu já tenho tudo esquematizado do que eu vou fazer depois do meu banho gelado. Vou trocar de roupa e já vou pro café da manhã. Depois do café da manhã já escovo os dentes. Depois já começo o trabalho, colocando música e tal. E vai empilhando as ações ancoradas em outras ações anteriores, para ficar mais simples. Da mesma forma, por exemplo, se eu tenho um problema de procrastinação, de tela, ou até hábitos piores, sei lá, o pessoal que às vezes quer largar de fumar, né, por exemplo. Então você começa a colocar ações que dificultam de fato aquela ação se você compra um maço de cigarro e fuma todos os dias. Não sei se tu concorda, mas assim, se você pega e você começa a colocar dificuldades para você ir a essa compra, você já corta um hábito ruim por essa dificuldade, né? Como é que tu vê isso? Faz sentido? Sim, faz total sentido. Imagina, você não quer mexer tanto no celular. Se você desinstala aquela rede social que você acha que é mais viciado, é uma dificuldade. Não vai ficar... Porque só o fato do celular estar perto, aquele aplicativo estar instalado, isso facilita com que você entre naquele aplicativo e a gente está falando de dopamina, a gente está falando de uma espera por uma recompensa. Se a gente dificulta isso, na verdade, é uma boa estratégia. Dificultar aqueles hábitos que são prejudiciais, né? E com isso, eu desinstalo o Instagram aqui. Sim. Tudo certo. Eu já estava fazendo até isso, né? Anteriormente. Mas é até interessante falando desse ponto da recompensa na rede social, porque a gente que estuda design de usuário, de interface, a gente entende que eles realmente... A forma como o Instagram, como o TikTok é feito,
é feito para gerar dependência. O Sim. design da tela, o arrastar da tela, é um modo, o próprio algoritmo de como ele manda o conteúdo, é realmente para fazer você perder tempo ali. Sim, para ter engajamento, não Para é? ter engajamento. Para ter maior número de pessoas lá acompanhando, usando aquela A rede. moeda hoje é a atenção. Eles ganham dinheiro como? Com anunciantes, por exemplo. Então, quanto mais gente tem atenção na rede social esperando os anunciantes, Sim. mais eu consigo monetizar. Só Sim. que isso é uma parte que até, de certo modo, pode ser positivo, se a gente falar de mercado, enfim. Mas quando a gente olha para a pessoa que está por trás dessa questão de uso de tela, se eu já tenho um problema, se eu não entendo isso não vem na minha Sim. consciência, eu caio numa armadilha e eu nem sei mensurar que armadilha é essa. Daqui a pouco você entra na rede social, passa 2 horas, não viu o tempo passar, e aí, por que isso está acontecendo? E aí você não tem Sim. consciência. Com o conhecimento, com a ciência, vamos dizer, a verdade liberta, não é? Sim, A verdade é certeza. libertadora. No momento que temos ciência do que realmente acontece por trás, por que fizeram a configuração daquela rede social daquela maneira? Com esse objetivo específico. Então, se temos conhecimento disso, podemos usar isso ao nosso favor para, por exemplo, nos beneficiarmos de não estarmos tantas horas atrelados à rede social. Exato. Não é? É Exatamente. curioso que no Vale do Silício nós temos vários engenheiros trabalhando agora para que se você pegar seu celular, você não saia dele. Né? Eles estudaram para que o trabalho deles é fazer com que você não largue. Você passe a maior parte do tempo possível. E é curioso que nesse mesmo lugar os filhos deles estão estudando em escolas que não têm celulares. Parece um pouco contraditório. Eu acredito, sim, que a gente pode colocar esses limites em tempo de tela, claro, em desinstalar aplicativos, mas eu acho que o problema é mais embaixo, porque o vício em telas não é como um vício, por exemplo, em uma droga. Se você é viciado em uma droga, os teus familiares não necessariamente estão viciados nessa droga, nem os teus amigos. Mas se todo mundo está viciado, e eu não falo viciado no sentido de que eu estou usando porque eu quero usar. Eu estou usando porque se eu não usar, eu posso perder meu emprego. Se eu não usar, eu posso não fechar uma venda. Se você quer contratar um serviço, tem 2 profissionais, você procura os 2 profissionais, um responde antes. Você Quem vai tem vantagem? O que responde antes. Exato. Então, o empreendedor parece que não para de trabalhar. Ele está o tempo todo tendo que responder a mensagem, porque pode vir a qualquer momento. A qualquer momento, ele pode fazer a empresa dele crescer ou ficar para trás. E quando a gente fala em ficar para trás, eu acredito que quando a gente está falando de empresa, de empreender, ou você está andando, ou você está regredindo. Você não para. Isso. Você não fica estagnado. É uma corrida, são atletas. É como andar de bicicleta. Você não tem como ficar parado. Você tem que estar sempre em movimento, não é? Para poder andar para frente, vamos dizer assim. Nesse ponto, eu acho interessante a questão da IA, que conversamos em outro episódio. A questão da inteligência artificial. Por exemplo, você mencionou o fato de que o empreendedor ele tem que estar alerta na rede social, porque senão ele perderia clientes, não é? Enquanto o outro responde de uma maneira mais rápida, ele não estaria tão proativo e poderia perder, nesse sentido, a concorrência. Mas existem as IAs também. E, para isso, que a gente também tem que fazer uso delas para benefício nesse sentido, inclusive. Porque temos que ter um momento de repouso. Temos que ter um momento de parar, não é? Eu já vi, inclusive, uma pessoa que tem muitos seguidores na rede social comentar no YouTube que na sexta-feira ele desinstala o Instagram dele. E ele, no entanto, ele publica muito no Instagram. Mas veja que ele usa de uma forma racional, ele usa com limites. Então, a rede social é importante para ele, sim. E ele também faz uso da rede social como consumidor, vamos dizer, para receber também propagandas daquilo que ele se interessa, de quem ele segue. Mas ele também coloca limite naquilo. Então, no final de semana, ele não tem contato. Não é? O problema é o abuso no sentido de que nós não temos um limite, não é? E usamos aquilo além do que deveria ser, além do razoável. Eu acho, como tudo na vida, não é? Se é usado além daquilo que é saudável, se torna realmente um malefício. Até sobre isso, Letícia, tu acredita que o home office, ele foi um fator também que causou um pouco desse comportamento também, do pessoal levar o trabalho para casa e não saber desligar? Tu acredita que teve um fator determinante por conta até da pandemia, dessa mudança, né, de cultura da gente? Eu acredito que sim. Fomos obrigados a ir para o home office por conta das circunstâncias e imagina aquela mãe
que está em casa cuidando dos filhos e cozinhando e sendo, não sei, a empreendedora, a professora, a trabalhadora que tem que estar atenta a multitarefas. E, de acordo com a neurociência, a gente não consegue, tá? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. A não ser que seja algo automático, dirigindo e ouvindo o rádio. E algo que precise de alguma atenção maior. Você consegue dirigir e ouvir o rádio bem, sem bater no carro. Mas trabalhar, algo que exige muita atenção, e cozinhar ou cuidar dos filhos, não tem como. Falando de neurociência, embora as pessoas falem, mulheres conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Bem feitas, não. Bem feitas, não. Não fomos feitos para ser multitarefa. Talvez o robô, a IA sim, mas nós não. Sim. Isso de não sair para o trabalho afeta também, porque a pessoa fica, eu estou em casa, eu estou no trabalho. E ela tá as duas coisas. Exato. Não terminou o momento. O ritual é importante para o nosso cérebro. Sair daquele lugar que representa o nosso trabalho e dizer, pronto, agora eu não sou a psicóloga, agora eu sou a pessoa, a filha, a mãe, a irmã, a esposa. Então, isso é importante para o nosso cérebro. Sim, é a ideia de que tudo tem início, meio e fim. Então, o trabalho, ele começa, ele tem o ápice, não é? Até considerando as questões que você comentou sobre a curva hormonal. Na parte da manhã, maior quantidade de cortisol, por exemplo. E ao final do dia, mais serotonina, mais relaxamento. Isso. Certo? Então, nas primeiras 8 horas, acho que você comentou 8 ou 9 horas, estaríamos no ápice do trabalho. Uhum. Mas tem o começo, tem a metade dessa jornada, que seria esse ápice, e depois o final. Então, um ciclo, não é? A vida é um ciclo e todos os dias são pequenos ciclos. Então, quando fechamos aquele ciclo, começamos um outro. Qual seria o outro? É a vivência com a família, a vivência com os filhos, a vivência com o lazer, participar de uma atividade esportiva com os amigos, porque isso é extremamente importante também. Até para a produtividade no trabalho também ter esse equilíbrio. E quando temos esse momento de lazer, voltamos mais produtivos, eu acredito. Exato. Eu acho que até para o ócio, né? Porque a gente fala do lazer, às vezes, com outras pessoas, mas antigamente os filósofos paravam muito tempo e pensavam, tiravam aquele tempo só para pensar, de fato. Uma coisa que eu li muito, e estava lendo o Essencialismo, e aí a gente estava num grupo conversando e a gente decidiu instituir o hábito de deixar as telas na hora de almoçar. Para utilizar o almoço, ainda que você almoce sozinho, ainda que você almoce com outras pessoas, para você focar na comida e focar nos seus pensamentos, que dali você saem muitos insights. Né? Então, às vezes, a gente tem hábito de escutar muita música em qualquer lugar, vai tomar um banho, coloca a música para tocar. Às vezes é bom que o silêncio ele fale, né? Só para você processar seus pensamentos. Sim. Tu concorda com isso, Letícia? Tu acha Sim. que é muito pertinente? Acho. E vê, se a gente for falar de crianças e adolescentes que já nasceram usando telas o tempo todo, muitas pessoas falam, crianças com telas até 2 anos podem ter atraso de fala. É verdade. Adolescentes crescem o índice de depressão e tem a questão com autoestima, com comparação, com automutilação. É verdade. Mas tem uma coisa que é pouco falada. As pessoas que estão o tempo todo se distraindo estão deixando de cultivar uma vida interior rica. Elas não pensam sobre os seus próprios pensamentos, sobre as suas próprias emoções, elas não estão atentas ao que está acontecendo ao redor. Eu estou no celular e eu não penso sobre como é que está a minha relação com esse meu amigo, ou como é que eu vou pensar os meus sentimentos, as minhas emoções, como é que eu posso enriquecer a minha vida interior. Se ao tempo todo eu estou me distraindo e, de novo, repetindo padrões. Porque se eu aprendi que é assim, que eu lido com emoções, a gente vê muito isso no consultório, quando eu estou triste eu vou me distrair. Como é que eu vou lidar com as emoções se toda vez que eu estou triste eu me distraio? Sim, bem interessante. Inclusive, só um parêntese, os grandes descobridores, inventores, quando eles estavam criando alguma coisa, quando eles tiveram uma grande ideia, eles estavam no ócio, não é? Por exemplo, um estava na banheira, o outro estava debaixo de uma árvore e caiu uma maçã na cabeça dele. Então, sim, tem o papel também, o ócio tem o seu papel, não é? Imagina, Arquimedes estava na banheira e descobriu uma maneira de dividir líquidos. Já imaginou? A importância do ócio, não é? Sim, também. O outro estava numa árvore, caiu uma maçã,
E tá aí, as 3 leis fundamentais da física clássica. Sim. O que é que a gente não poderia ter hoje? E para na quantas verdade? profissões são usadas, não é? Exatamente. Essas leis, esses Exatamente. conhecimentos todos. Letícia, é bem interessante esse tema. Como acontecem os impactos do uso de telas no dia a dia do trabalho digital, especificamente? Olha, algumas pessoas confundem estar distraído o tempo todo e TDAH com que era o que a gente estava falando. Será que será que eu estou com TDAH ou será que eu estou o tempo todo distraído por conta do uso de telas? Será que eu estou cansado pelas circunstâncias da minha vida ou porque eu estou usando excessivamente telas? Isso de ter que responder o tempo todo, de focar a atenção em várias coisas, isso muda a forma como o nosso cérebro é feito. Eu não sei, é feito não, como o nosso cérebro funciona. Eu não sei como é que vão estar as novas gerações daqui a algum tempo quando as neurociências forem estudar os cérebros. Eu não sei. Quais são as modificações? Mas isso aí a gente tem que esperar para ver o que é que vai acontecer. Em relação ao uso excessivo de telas, e aí falando, por exemplo, de smartphone na época da adolescência, aquela época da puberdade, foram vistas pesquisas, o Dr. Jonathan Haidt falando que em 2012, até 1990 até 2012, meninas, adolescentes, mantinham um índice de depressão quase que normal, constante, né? Não normal, mas constante. E a partir dessa época, houve uma crescente, um crescimento quase dobrado do índice de depressão em meninas, adolescentes. O que é que mudou nessa época? De 2010 a 2015. Smartphone, Sim. rede social, comparação, foto. E aí, hospitais de emergência recebendo muitas meninas se automutilando. Isso não só nos Estados Unidos, mas Reino Unido, Canadá. Será que esse uso excessivo de telas realmente tem sido tão maléfico quanto a gente pensa para as pessoas que estão mais novas? Tem sido muito, muito mais prejudiciais do que a gente pensa. Então, aumentar o índice de depressão nessa época, a gente julga que seja por conta, sim, das telas, da comparação. Algo bem, bem perigoso. Você se considera meio pessimista em relação a como que as novas gerações vão se portar? Tanto na questão de produtividade, mas na questão de trabalho também. A gente está falando aqui, esse podcast a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre iniciar um novo horizonte. Tu acredita que esse mau comportamento, entre muitas aspas, ele vai gerar assim, um cenário um pouco pessimista no futuro para as novas gerações que estão se formando agora? Mau comportamento no sentido de excesso de telas. Isso. Se o excesso de telas interferiria... Na própria maneira das pessoas verem o mundo. Por exemplo, hoje você tem... Antigamente o pessoal brincava na rua e tinha uma cosmovisão porque brincava na rua. Sim. Tinha uma maneira de se socializar porque brincava na rua. Hoje em dia ninguém mais brinca na rua, né? Uhum. Acredito que daqui dessa mesa, eu sou o mais novo, sou a última geração que brincou na rua, entendeu? E hoje eu vejo assim as pessoas mais novas, né? E o pessoal não tem essa cultura. O pessoal tem outras maneiras de ver os memes, outra maneira de fazer sinais. A gente quer das gerações mais antepassadas, né? A gente liga assim, o pessoal hoje liga assim, entendeu? Então, esses símbolos eles já mostram um certo detalhe de uma mudança de cosmovisão. Uhum. Agora, vamos pegar isso para um caso de estresse no trabalho, por exemplo. Como é que uma pessoa que passou o tempo todo conectada com tela lida com o estresse no trabalho? Como é que outra pessoa que não passou por isso na infância, por exemplo, lida? Como é que a pessoa lida com cobrança, com comparação e a outra? Tu acredita que vai ter uma diferença muito grande? E uma diferença para melhor ou para pior? Eu acredito, porque a infância, ela diz muito sobre como a gente vive hoje. A nossa história de vida particular. Então, não querendo generalizar, mas... Imagina uma criança que tem a atenção dos pais, não tem os pais olhando para o celular o tempo todo. Ela tem atenção, ela tem afeto, não generalizando. É claro que pessoas que viveram antes puderam ter infâncias muito piores e talvez comparar sofrimento não seja tão eficaz para a gente. Mas imagine que uma criança que brincou na rua, que teve muita interação social, que teve contato direto com a natureza, que não tinha essa cobrança tão grande por estar sempre produzindo e mostrando o que está fazendo, apenas vivendo, tem mais recursos internos para lidar com suas questões
do que aquelas que tinham sempre uma tela. Porque a gente não foi feito para isso, né? Vamos ser bem sinceros, o homem foi feito para pisar na terra, a gente pega o homem e coloca no ar-condicionado, em frente a uma tela. Isso, falando aí, né, de outra área que não é nem a minha, até prejuízo para o olho vai trazer, prejudica o sono. Prejudicando o sono, a gente está assim, prejudicando a saúde mental, de forma geral, a satisfação com a vida, a qualidade de vida. Então, eu diria que, nesse caso, eu sou pessimista. Infelizmente. Não, eu queria muito estar errada. Eu também, eu acho que eu tenho uma visão pessimista quanto a isso. Teria que haver uma mudança de comportamento, não é? Teria que haver uma mudança na forma de educar essas gerações mais novas. E mesmo que não ocorra essa mudança dos pais em relação aos filhos, os filhos terão que lidar com isso na fase adulta sozinhos, vamos dizer, recorrendo a conceitos da neurociência para reverter esse quadro, porque virão consequências, não é? Sim, vão vir. Não só no trabalho, mas também nos relacionamentos. Com certeza. Porque fomos feitos para vivermos realmente interagindo e não interagindo com uma tela apenas. Exato. A interação com a tela é algo que faz parte dentro de um mundo de interações. Uma delas é a tela, mas não somente a tela. É muito comum vermos hoje em dia, num happy hour, num restaurante, numa mesa, não é? As pessoas, às vezes, em algum momento, todas estão olhando para a tela. Elas não estão interagindo entre elas em alguns momentos. E algumas vezes durante muito tempo. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu observo isso nos lugares que eu vou. Não 100% das pessoas, obviamente, mas eu Boa vejo parte. em uma boa quantidade, infelizmente. Então, parece até que você está lá com outras pessoas, você não socializa tanto com elas que estão ao teu lado. Socializa com quem está na tua tela. Mas quando você está em outro lugar, que aquela pessoa que estava falando com você através daquela tela está do teu lado, você também não socializa com ela. Você socializa com a outra que agora está na tela com você. Então, é um vício na tecnologia em que, como comentamos agora há pouco, tudo tem que haver um equilíbrio, não é? Tudo tem que haver uma razoabilidade, porque senão, os excessos eles são perigosos, os extremos. E o homem foi feito para se relacionar, né? A gente precisa de vínculo para a saúde mental. E, assim, algumas pessoas falam, tem pessoas que postam muito porque precisam de atenção. Mas quando a gente está presente com alguém, será que a gente está dando atenção realmente para a pessoa? Ou sempre checando o celular, enfim. Isso... Também tem a questão de que algumas pessoas têm reclamado da geração Z porque não tem habilidades sociais, como os outros profissionais, como os millennials, né, pessoal mais velho. Por que não tem habilidades sociais? Será que a culpa, a responsabilidade, para usar um termo mais tranquilo, é da geração Z? Ou porque a geração Z pegou essa parte da pandemia ou da história em que bastava o home office? Se eu não aprendo a me relacionar, não tem como eu ser cobrada de que eu me relacione bem. Então, a gente precisa entender que uma coisa é trabalhar com pessoas e outra coisa é trabalhar com telas. Não tem como a gente dizer que uma coisa substitui a outra. Sim. Total. Acho que é um conjunto de coisas, não é? Até se tratando disso, é algo que é bem complexo, né? Porque, vamos lá, a gente estava falando sobre mudar o comportamento para as novas gerações, para que elas não tenham um cenário tão pessimista. Quem é que vai estar conscientizando essa geração nova? É o adulto também, que também tem esse mesmo uso viciado em telas? Que está aqui, daqui a pouco tem que resolver alguma coisa do trabalho, e daqui a pouco não para... Acha na tela um recurso para que o filho fique lá e, enfim, seja até uma babá meio digital, entendeu, da criança. Sim. Como que a gente vai abordar essa diferença de comportamento se os próprios atores que estariam desempenhando perpassam por esse vício? Os próprios pais já foram vítimas Exato. dos pais que já os trataram dessa forma. Exato. Mais ou menos isso. Eu acho que vai ter que haver um momento de ruptura, de conscientização na fase adulta e recorrer a uma postura mais proativa nas relações pessoais, de mais interatividade, mais empatia. Eu acredito que tem menos empatia hoje em dia. Sim. Talvez por conta da tecnologia. A tecnologia, ela, vamos dizer assim, ela tem uma questão com os relacionamentos, que esses relacionamentos ficam muito plásticos, Muito fluido já. muito fluidos, eles se acabam muito rapidamente, mais do que quando comparamos, né, em algumas situações,
É muito fácil você deletar uma pessoa de uma rede social, você bloquear uma pessoa do WhatsApp, considerando, né, nesse sentido. É a questão de que as pessoas elas não têm mais a paciência da espera também. Elas são muito impacientes por conta da própria tecnologia, que ela é muito rápida. Então, tudo isso eu acredito que a forma que o cérebro responde a tudo isso, já que é um computador extraordinário que se adapta a tudo, e a questão da plasticidade e tudo mais, então, novas formas de comportamento. E muitos desses que são maléficos para convívio. Então, tem que haver um momento de ruptura de conscientização na fase adulta para que haja um retorno aos bons hábitos, para recuperar esse tempo que foi adquirido tudo isso. Isso. Aquele mesmo autor que eu falei, o Jonathan Haidt, ele é contra o uso de celulares, de smartphones para crianças. O ideal dele seria começar a usar smartphone até só quando chegar no high school, ou seja, o ensino médio. E só poder usar rede social a partir dos 16 anos. Mas isso é uma ideia que ele tem, né? E como ele é psicólogo social, ele vai fazer sempre aquele trabalho de conscientizar a população, mas isso não depende de poucas pessoas, né? Depende de uma revolução. Eu acredito que o cérebro tem uma fase de maturação. Em cada faixa etária existe uma maturação diferenciada. Então, talvez numa idade mais avançada, como ele propõe, existem maturidades que foram alcançadas e que não têm mais um efeito tão negativo, não é? Do que se fosse tão mais novo, onde o cérebro não alcançou um desenvolvimento, um estágio maior para lidar com os efeitos ruins da tecnologia. Isso. A gente estava falando de empreendedorismo e como seria difícil para um empreendedor limitar o uso de telas se ele está o tempo todo trabalhando com telas, né? Mas no quesito adolescência e infância, talvez isso seja mais fácil. Porque se a gente começar por escolas e por pais que proíbam isso, e quando a gente fala proibir, não é no sentido de, olha, eu estou te punindo com esse castigo, é tipo, vamos sair para o parque, vamos fazer outras coisas sem precisar de telas. E as crianças vão olhar para os pais e vão ver se eles estão se divertindo sem telas, se eles também estão conseguindo viver sem as telas, né? Essa fase de criar autoimagem, de perceber quem eu sou no mundo, na puberdade, é que ela vai começar. Tem outro aspecto que o pai também se responsabiliza pelo filho nesse sentido, é que, se a gente for falar de neurociência, o córtex pré-frontal e a parte que tem a ver com a inibição de comportamentos de impulsos, só se consolida aos 24 anos. A adolescência termina aos 24, 25 anos, se a gente falar de cérebro. Então, se eu não consigo inibir meus impulsos, eu preciso que alguém me ajude com isso. Quem seria? O adolescente seria ajudado pelos pais. Então, ainda que ele queira não usar, ele pode ter mais dificuldade de não usar do que uma pessoa que já passou dessa fase, que consegue inibir impulso. Eu consigo não ficar com o celular agora. Então, precisaria também de uma ajuda parental nesse sentido. Interessante isso. É um assunto que rende bastante. Esse assunto rende. Sim. E em relação a esses vilões da produtividade, seja pelo uso em excesso ou pela falta de uso, o que poderíamos comentar sobre isso? Os principais vilões da produtividade? Eu acho que as telas é um dos, a gente, né, tem falado bastante. O tempo que a gente volta, se a gente é interrompido por uma notificação, o tempo que a gente volta a se concentrar é um pouco demorado, se a gente não tivesse essa interrupção. E outro vilão que eu acho seria a falta de organização, né? Não conseguir organizar as coisas de forma funcional. E aí, acredito que volta muito para aquilo que a gente estava falando no início. Se uma pessoa é perfeccionista e acha que está sempre produzindo o tempo todo, ela vai criar uma rotina impossível. Ela vai criar uma meta impossível dela alcançar. Imagina você preencher o seu dia de 6 da manhã até 10 da noite com muitas atividades. O perfeccionista faz isso. Tem muita gente que faz isso. E aí, quando ele não consegue atingir, o que é que ele faz? Desanima. Só que ele reforça essa crença sobre ele mesmo de que nada do que ele faz é bom, de que ele não é perfeito, que nunca está bom e que não é suficiente. Então, ele acaba realmente se auto-boicotando, preso nesse padrão, nesse ciclo vicioso. Então, acho que
entender o padrão de comportamento é essencial exatamente para fazer um horário, uma rotina, uma organização de tempo que seja mais funcional, que seja alcançável, que seja possível. Se cobrar demais e ficar desanimado depois, não vai trazer benefícios. E não, acho que não seria se cobrar o nome, mas não ter responsabilidade, evitar, também não vai ajudar a pessoa... No outro extremo, né? Exatamente, a progredir. Caminho do meio. Verdade. Sempre o caminho do meio. Sempre sim. o caminho do meio. Verdade. Perfeito. Arthur, quer comentar mais alguma coisa? Infelizmente, estamos já chegando ao final. É uma pena. Eu estou adorando o assunto. Eu acho que a gente tem que fazer mais umas 2 edições de episódio aqui. Ou então fazer uma live, assim, de 4 horas aí, para quem quiser. Ó, vocês que estão vendo a gente, deixa aí se vocês querem mais um episódio especificamente falando desse problema. Quem sabe a gente já traz a Letícia, traz também outros profissionais junto e a gente faz uma grande mesa aqui, todo mundo em conjunto desenvolvendo mais esse tema, que é de suma importância, seja qual for a tua faixa etária, se tu é um adolescente, se tu é um jovem adulto, se tu estás empreendendo e está querendo cuidar da tua família da melhor maneira, com certeza esse tema é essencial para isso. Na verdade, Letícia? Verdade. Perfeito, muito bom estar aqui com vocês. Perfeito, show de bola. É isso. Pois é isso. Pessoal, a gente falou um pouquinho sobre IA no início. Eu já queria deixar aqui um certo jabá também para vocês que estão empreendendo, então com uma certa dificuldade nessa questão de largar um pouco mais do teu trabalho, sair, deixar um pouco mais esse atendimento de lado para viver o motivo pelo qual tu trabalha, que é a tua qualidade de vida, a tua família. A gente está desenvolvendo um aplicativo, basicamente, para ajudar você a atender as pessoas mais rápido e fazer o bom uso da tecnologia como teu serviço. Então, vou deixar aqui do lado depois um QR Codezinho da Bump, tá? Vai aparecer em algum canto aqui dessa tela. E quem quiser, quem for empreendedor e estiver disponível, quiser testar essa ferramenta, fica livre aí para vocês também. Perfeito? Perfeito. É isso. Letícia, mais alguma consideração final? Queria agradecer pelo convite. Obrigada, Arthur, Juliana. Muito bom bater esse papo com vocês. Perfeito. Obrigada por aceitar o nosso convite. Com Eu que certeza. agradeço. Foi um bate-papo muito, muito legal, muito enriquecedor. Com certeza. É isso. É isso. Pessoal, então ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Tem que pedir a curtida. Tem que pedir a curtida. Curte e compartilha. Curte e compartilha. Perfeito.